Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa obra, a editora CPAD voltou a lançar. É uma obra já antiga, né? E muita gente pediu para ela relançar novamente, e ela relançou. Só que, como sempre a CPAD faz isso, né? Não sei porquê, ela... a- a- as tiragens são poucas, muito poucas. Só 3.000 tiragens dessa obra. Então já está acabando, né? Não sei se eles vão continuar produzindo, fazendo, mas deveria continuar, porque é uma obra maravilhosa, né? Sobre a vida de Paulo, tá? A biografia de Paulo. A vida e os tempos do apóstolo Paulo. A reconstituição da mais famosa história missionária da igreja cristã de Charles Ferguson Ball. Charles Ferguson Ball. Ele já faleceu, já fazem 22 anos que ele faleceu. Ele morreu em 99, tá? Em 99. Então já faz um tempinho aí. Mas ele viveu bastante, né? Ele morreu com 92 anos. Ele nasceu em 1907 e morreu em 1999. E ele era um erudito em Novo Testamento, ele professor de teologia, professor de sistemática, e ele era fã, né, na teologia de Paulo, nas cartas de Paulo, na vida de Paulo, e ele escreveu essa obra e deixou um legado maravilhoso, né? Muita gente fala assim, mas o livro é pequeno, né? Não dá nem 200 páginas. Gente, não vá por quantidade de páginas. Às vezes você compra livro gigantesco, mas não vale nada, né? Não vale nada. Então, o livro é o conteúdo, não as páginas, é o conteúdo do livro. E o conteúdo dele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Charles Ferguson Ball, ele dá show nessa obra aqui. E aqui, ó, ele já começa, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, com a frase de um ditado rabínico, né? Afirma o ditado rabínico: o homem que não ensina um ofício ao filho quer que ele se torne ladrão, pois quem não trabalha para ganhar seu próprio pão, come o de outrem, né? Sabendo disso, o pai de Saulo desejava que o filho tivesse uma profissão. Ele era fabricante de tendas e fora morar em Tarso, atraído pela fama dos tecelões. Essa reputação devia-se ao fato de o silício, um tipo de tecido, ser um produto da província. Tecido muito conhecido ali em Tarso, né? Que maravilha. Então já começa trazendo aí uma informação importante, né? Sobre o ditado rabínico. Quem não ensina uma profissão ao seu filho, né, irá fazê-lo se tornar ladrão. Ditado rabínico. E aqui, né, está aqui, ó. Charles Ferguson Ball nasceu em 1907 e morreu em 1999, com 92 anos. Foi ministro do Evangelho por mais de 60 anos, na Filadélfia, Illinois, Estados Unidos. Foi bacharel em teologia pela Universidade de Manitoba, em Winnipeg, e pelo Dallas Seminary, no Texas. Serviu como pastor sênior por 16 anos e neste período também obteve seu doutorado pela Eastern Seminary, na Filadélfia. Então ele não era qualquer um, né? Ele, professor de teologia, um homem muito gabaritado. E vamos aqui, o total de páginas, aqui, ó, nós temos aqui 191 páginas. Vocês estão vendo aqui, ó, 191 páginas, mas é muita informação que ele vai trazer aqui para você, tá? Como eu falei, não vá pela quantidade de páginas, e sim pelo conteúdo,
O negócio do livro é conteúdo, querido. Tem livros que são gigantescos, mas de conteúdo zero. Muita enrolação, tá? E aqui está o sumário. São 15 capítulos, onde ele vai detalhar, e ele não enrola, ele é objetivo, ele é curto e grosso, coeso, consistente, uma obra maravilhosa para a pesquisa de Paulo, das suas cartas, sua teologia, né, a sua biografia. Aí o sumário começa com nota do editor, aí vem os portões do Ocidente. Por quê? Porque Tarso era chamada do Portão do Ocidente. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que tinha várias culturas, né, vários povos, uma cidade rica, tinha ali fábricas de tecido, escolas de filosofia, e tinha um grande teatro também, tinha também os Jogos Olímpicos que acontecia em Tarso, né? Assim como na Grécia, em Alexandria, em Atenas, em Corinto. Então Tarso é uma cidade muito importante. Então ele começa a falar os portões do Ocidente, sobre Tarso. Aqui vem o lá em Tarso, os inícios da igreja, lutando contra Deus, o ponto crítico, o evangelho de Saulo, a primeira viagem missionária, a grande controvérsia, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, a última visita a Jerusalém, a viagem para Roma, prisioneiro em Roma e o combate, a corrida, o depósito. Aqui termina a vida do apóstolo Paulo, né? Então são aí 15 capítulos que ele vai trabalhar a vida de Paulo. E sem delongas, vamos aqui. Ele já começa, né, com o capítulo 1. Não enrola muito, já vai logo direto, tá? Os portões do Ocidente. Tá? O capítulo 1. Ele começa dando aqui, né, para você que quer estudar sobre Paulo, né, e aprender sobre Paulo, ele já começa aqui falando, dando informações importantíssimas sobre a Cilícia. Né, sobre a Cilícia. A província da Cilícia estendia-se numa estreita faixa de terra a nordeste do mar Mediterrâneo, medindo apenas 112 quilômetros do mar Mediterrâneo, medindo apenas em 12 quilômetros de norte a sul. Alongava-se do ocidente para o oriente da Panfilha, indo até as montanhas da Síria. As águas azuis do Mediterrâneo banhavam as costas ao sul, formadas de planícies férteis e montanhas onduladas até chegar aos sombrios montes Tauros. Tá? Os rochedos dos 3 lados da Cilícia isolavam-na completamente de seus vizinhos, exceto por 2 conhecidas passagens nas montanhas. As passagens eram fáceis de serem vigiadas, pois através delas só podia transitar um veículo de cada vez e mesmo assim com dificuldade. Em todo o Oriente eram muito afamadas como as guardiãs do único acesso por terra entre a Síria e o Ocidente. Aí ele vai continuando aqui, trabalhando, né, a Cilícia ali, né, conhecido como portão do Ocidente. Tá? Aí ele continua aqui, Cadê? Durante séculos, comerciantes e viajantes, ou viajantes, né? Que acho que é um erro, deve ser um erro aqui, não sei. Né? Eu não conheço essa palavra viajores, deve ser viajantes. Durante séculos, comerciantes e viajantes entraram e saíram por esses portões. Sua localização estratégica proporcionou imensos lucros à Cilícia. Entretanto, por esses mesmos portões, marcharam também os exércitos imperiais. Em caso de guerra, vencia a batalha o comandante que primeiro dominasse as estradas das montanhas. A Cilícia fora conquistada e reconquistada muitas vezes, disputada por gregos e romanos. Agora pertencia a Roma,
Não obstante, o idioma falado nas ruas das cidades continuou a ser o grego, né? A cultura grega dominou o Império Romano. Tá? Aí ele continua falando. Então, no capítulo, você vai ter várias subdivisões. Ele continua aqui falando, ó. A Tarso, a cidade natal de Paulo. Tá? Você vê assim, é um resumo, mas é um resumo maravilhoso. Tá? Como eu falei, ele é muito objetivo, ele não enrola, tá? Não são aqueles livros com 10, 15, 20 páginas, que às vezes você lê e você não entende nada, não compreende nada. Ele é objetivo. É que ele vai tratar de Tarso. Olha o que ele vai falar de Tarso. Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado, era a capital e principal cidade da Cilícia. Tá? Tarso era a capital da Cilícia, né? Era uma das maiores cidades do Império Romano. Hoje não passa de uma insignificante cidadezinha turca. Alguns de seus largos muros de proteção ainda existem, mas em completa ruína, com flores e mato crescendo pelas frestas. Fora da atual Tarso, encontra-se uma ponte sobre cujos arcos o rio Quinido correra no passado. Se essas pedras pudessem falar, hoje só podemos olhar as ruínas e os registros históricos da cidade que abrigou Paulo em sua juventude e imaginar a influência que suas escolas, suas academias e seus ginásios exerceram sobre ele. Então é uma cidade importantíssima, né? Apesar de sua grandeza, Tarso não se destacava por sua antiguidade. Embora fundada antes de Atenas e Roma, se comparada a Damasco ou a Jerusalém, não passava de uma criança. Aqui, Jerusalém e Damasco são cidades antigas, cidades antigas, né? Cidades assim muito antigas. Ela experimentou suas primeiras glórias nos dias de Alexandre o Grande, quando muitos gregos abastados construíram ali suas residências e palácios. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Pronto. Suas residências e palácios. A fama lhe proveio principalmente de seu entusiasmo pela cultura. Suas escolas atraíam filósofos e professores de renome internacional. A afirmação que ofuscava qualquer cidade como centro cultural era bem justificada. Então, essa é a cidade que Paulo nasceu, a capital da Cilícia. Por isso que Paulo tinha uma educação, né, fora do comum, fora de série. Seu pai era rico. Possivelmente, ele fala aqui, né, que seu pai era fariseu, tá? Cidadão romano. Então, Paulo não era qualquer um. Não era qualquer um. Olha o homem que Deus vai usar, tá, para cimentar, colocar as bases, tá, do cristianismo. Né? Porque a doutrina, o esteio doutrinário da igreja é baseado nas cartas de Paulo. Não desprezando, claro, João, Pedro, que escreveu, né? Tiago, enfim. Mas Paulo é a base, porque foi que escreveu mais e trouxe, né, as verdades doutrinárias que nós temos hoje. Aqui, ó, nós temos uma cidade famosa. Ele continua falando sobre Tarso, né? Ele fala aqui dos filósofos. Olha só. Bem antes dos dias de Paulo, os filósofos e os eruditos de Tarso já ensinavam retórica, matemática, ética, gramática e música. Paulo ainda não brincava nas ruas da cidade quando grandes poetas, médicos, oradores e filósofos, treinados nas escolas de Tarso, levavam-lhe o nome para outras terras. Olha só que importância tem Tarso. Então, você vê que o resumo é pequeno, mas ele traz informações, tá? Como cachoeiras que despencam no nosso intelecto e abre, tá, novas portas, né? Novas portas. Então, maravilhoso, tá? Era tão grande a reputação da cidade que César Augusto, imperador, ele mesmo, educado
ele mesmo educado por Atenodoro de Tasso. Foi quem educou César Augusto, Atenodoro de Tasso. O cara era um erudito, né? Escolheu Nestor, outro educador da cidade de Tasso, como mestre de seu filho. Veja a importância dessa cidade. Tasso possuía inúmeros prédios públicos, além de palácios e casas humildes. Havia ali um enorme teatro ao ar livre, construído para acomodar milhares de pessoas num grande espaço aberto aos pés de uma encosta, com fileiras e fileiras de bancos de mármore dispostos no largo semicírculo. Peças gregas eram encenadas no palco central, atraindo multidões. Ali também se apresentava a música da moda e liam-se poesias. O teatro ocupava um lugar importante na vida de ricos e de pobres. Então tinha um grande teatro ali, que todo final de semana tinha peças, encenações. Então era uma cidade, tá, que não parava. Como eu falei, é uma cidade cosmopolita. E para quem não sabe o que é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem vários povos, diferentes culturas, assim como São Paulo. Né? São Paulo tem chinês, tem japonês, tem coreano, tem português, americano, indiano, africano, boliviano, paraguaio, argentino. Tem todo tipo de gente, todo tipo de cultura. Assim também era Tasso, era uma cidade cosmopolita. Tá? Marco Antônio, famoso general romano, morava onde? Morara em Tasso. Tá? Gostava tanto da cidade que lhe deu autonomia, isto é, permitiu que seus cidadãos fizessem suas próprias leis, sem qualquer interferência de Roma e sem lhes dar, e sem lhes cobrar quaisquer impostos. Olha só. O imperador Augusto, por sua vez, ficou tão impressionado com a cultura da cidade que lhe permitiu ter seus próprios tribunais e nomear os seus magistrados. Olha a importância da cidade. Tarso tornou-se um centro favorecido, despertando a inveja das cidades vizinhas. Tá? Sua fama não lhe provinha apenas da cultura. Sua fama não lhe provinha apenas da cultura. Tarso era também um centro financeiro, comercial. As rotas comerciais davam-lhe proeminência. Nos dias de Paulo, o rio Quinido era tão largo que navios de grande porte subiam por seu leito, cerca de 19 quilômetros, e descarregavam suas mercadorias nos desembarcadouros da cidade. O cais era um espetáculo pitoresco. Transitavam por aqui egípcios de rosto acobreado e africanos negros e fortes. Tá? Navios de Creta, Chipre, Rhodes, Jope carregavam em seu bojo uma estranha mistura de marinheiros alegres que exaltavam a grandeza e o cosmopolitismo de Tarso. Tá? Então, meu irmão, era uma cidade maravilhosa. Então ele continua aqui, ó, o barco dourado de Cleópatra, né? O barco dourado da rainha egípcia, a grande rainha egípcia, Cleópatra, que chegou em Tasso, porque como Marco Antônio o general romano morava ali em Tasso, e ela teve romance com ele, né? Nós sabemos disso, a história diz isso, e ela foi lá em Tasso com o seu navio maravilhoso, tá? A conversar com ele, falar com ele, ficar com ele, e ele vai relatar aqui. Eu não vou ler por causa do tempo, né? Mas aqui ele vai trabalhar o barco dourado da rainha egípcia Cleópatra, tá? Depois vai falar dos jogos, tá? Em Tarso ali tinha os Jogos Olímpicos também, assim como eu falei para vocês, na Grécia, né? Na Atenas, Alexandria, Corinto, Éfeso, né? Nas grandes cidades, nas grandes capitais tinham os Jogos Olímpicos, que eram variados. Então os Jogos Olímpicos são muito antigos, tá?
Então ele vai falar aqui, ó, rapidamente. Os gregos e romanos gostavam de competições atléticas, apreciavam tanto o jovem que se destacava nas corridas quanto o homem que vencia uma batalha. De seus heróis e campeões erguiam estátuas e monumentos. A pista de corrida era um lugar enorme, aberto como um teatro. De um lado enfileiravam-se as arquibancadas construídas em forma de estádio para as multidões que iam assistir aos jogos e corridas. Milhares de jovens treinavam para os jogos e sua maior ambição era a conquista dos prêmios. Aí ele vai trabalhando, né? O ginásio que tinha ali em Tarso, gigantesco, né? Que era um edifício majestoso, maravilhoso. Ele fala aqui também. Aqui ele fala, ó, a grandeza de Paulo, tá? A grandeza de Paulo, o mundo de Paulo, tá? Aqui ele fala sobre as 3 nações que da época foram suficientemente grandes e fortes para deixar sua marca sobre as demais, como Roma, Grécia e Israel. Aqui ele fala sobre Roma, o Império Romano, que dominava ali em Tarso, né? Dominava o mundo, não só Tarso. Foi o principal império, né? Mais poderoso e principal império do mundo, tá? Aqui ele vai falar sobre Roma. Aqui ele fala sobre Grécia, a Grécia deixou um legado maravilhoso, a cultura helênica, né? Quando você ouve falar do helenismo, que é a cultura grega, que influenciou bastante o Império Romano, tanto que a língua que era difundida e falada era o grego, não o latim, que era um idioma romano. Inclusive o latim foi de onde veio o nosso idioma, né? O português. Que é a Grécia, que ele fala sobre Israel, a nação de Israel, tem sua importância na história. Ele vai trabalhar, ó, né? Eu vou correr aqui, queridos, por causa do tempo, tá? Muito bom. Então, terminando o capítulo 1, com seus subcapítulos, né? Começa o capítulo 2, que é o lar em Tarso, né? O lar em Tarso, que ele vai trabalhar, como não temos muitas fontes sobre o nascimento de Paulo, a família de Paulo, Paulo não fala nada, né? Mas ele começa a reconstruir, né? Então ele começa como historiador, né? Narrando ali a vida de Paulo, tá? Do berço à sepultura. Aqui ele cita uma passagem, né? Lá de 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 27, sobre o que Paulo passou, né, os perigos que ele passou, sofreu quarentena, tinha açoites dos judeus, ele foi açoitado com varas, foi apedrejado 3 vezes, foi apedrejado 3 vezes, ele sofreu naufrágio, e por aí vai. Aí, Paulo passou muita coisa, né? Sofreu a beça, tá? Jamais foi escrita uma biografia completa do apóstolo Paulo. Essa tarefa é simplesmente impossível por nos faltarem o início ou o fim de sua história. Nosso registro de suas atividades começa em sua juventude, pouco antes dele iniciar o apostolado. Foi aí que Lucas o conheceu e incluiu-o em sua história da igreja primitiva, que está em Atos, né? Além disso, só temos algumas notas pessoais nas 3 epístolas eclesiásticas e pastorais escritas por ele, em diferentes partes do Império Romano. Apesar das muitas lacunas desses registros, temos o suficiente para tornar o relato um dos mais emocionantes da história. Está claro que não houve monotonia na vida de Paulo. Sumariando esse período, ele menciona vividamente alguns episódios. Aqui está o texto, né? Falei para vocês de 2 Coríntios capítulo 11, do 24 a 27. Tá? Ele continua falando, aqui ele vai falar sobre o nascimento de Paulo, tá? Que ele fala ali que foi por volta do ano 3, né, no 5, depois de Cristo, né? Nós não temos uma data exata. Paulo não conheceu Jesus,
Isso é engraçado, né? Quando Jesus começou o ministério, Paulo estava já em Jerusalém, né? Mas ele não conheceu Jesus, nunca viu Jesus pessoalmente. Até porque se ele visse, ele tinha falado, né? Mas ele não fala nada, então ele não conheceu Jesus pessoalmente. E fala o nascimento dele, tá? Quando Paulo fala que ele era hebreu de hebreu, ele está falando que tanto o pai dele como a mãe dele eram judeus, tá? E o pai dele era ortodoxo, tá? Que ele vai falar, ó, o nascimento dele, né? Cadê? Vamos lá. Aqui ele continua, né? Primeiro os ensinamentos em casa, desde pequenininho. Lembrando que a criança, o judeu, começa a educar seu filho a partir dos 5 anos de idade. Ele trabalha aqui essa questão, né? Aprendendo a ler a Torá, principalmente o capítulo 5 e o capítulo 6 de Deuteronômio, que fala da responsabilidade dos pais em educar o filho, a porta da casa, né? Inculcar na sua mente a lei de Deus e por aí vai. Então, os primeiros ensinamentos em casa, ele vai abordar isso aqui, ó, né? Que ele fala sobre a mãe de Saulo, que contava as histórias do povo, do seu povo, né? De Moisés, de Elias, de Sansão, de Débora, de Gideão, de Abraão, pai da nação judaica. Ele vai abordar isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Que ele vai falar sobre a sinagoga, que Saulo começou a ir desde pequeno à sinagoga, tá? E a partir dos 6 anos, né? 5, 6 anos, quando ele começou a ter a sua educação judaica, né? Ele começou já a lidar ali com os rabinos ensinando ele, o pai sempre levando ele. Isso aqui é interessantíssimo. Sobre a sinagoga. Depois ele vai pegar aqui os ensinamentos do pai, que era um homem rígido, né? Possivelmente um fariseu, tá? Ele fala aqui, ó, os rabinos da antiguidade diziam que as lições em casa deviam começar aos 5 anos. O pai seria o principal professor nesse período, cuidando da educação do filho. A escola começou oficialmente para Saulo nessa idade, tá? Aí ele continua falando aqui sobre o ensinamento do seu pai. Que o dia de sábado, né, que Paulo era um judeu, guardava o sábado. Aí vem o Talmud, que são os comentários dos rabinos sobre a lei. Né? Aí tem a lei oral, não dá para falar aqui, né? Só aqui uma pincelada. Que eles acrescentaram, né, mais coisas daquilo que a lei já falava. Então a lei já era um fardo pesado. E você acrescentar mais coisa, então não poderia pegar, né, nem 5 quilos no sábado, porque já era considerado trabalho. Não poderia andar 800 metros, 1 quilômetro, que já era pecado. Então eles criaram tantas regras e mais regras acerca do sábado que era impossível, né? Como diz Jesus, eles não conseguiam remover essa carga nem com o dedo e colocavam nos ombros do povo. Aqui ele fala sobre o dia de sábado. Também trabalhando no contexto de Paulo, né? Aqui, ó, como Paulo era fariseu, ele vai falar do rigor dos fariseus, farisaísmo, que significa, a palavra fariseu significa separado, ou separados. Que era a elite religiosa da sua época, né? Da época ali do Novo Testamento. Tinha também os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes, né? Mas Paulo era fariseu, possivelmente, como eu falei, seu pai também o era, tá? O era. Ele trabalha aqui o rigor, a dureza dos fariseus. Você pode perceber lendo os evangelhos os confrontos que Jesus teve com eles, né? Influências gentias, tá? Das nações ali. O filho da lei. Olha aqui, ó. Quando Saulo completou 13 anos, sua vida passou para um estágio totalmente novo. Aos poucos foi tomando consciência das responsabilidades da vida pessoal e comunitária, conforme ensinavam
os rabinos. Ao chegar aos 13 anos, o jovem torna-se responsável por seus atos e já pode ser admitido na seção masculina da sinagoga, porque tinha a parte masculina e a parte feminina. A fim de marcar tal mudança, Saulo foi levado à sinagoga para a cerimônia conhecida atualmente como Bar Mitzvah, que é a declaração de fé judaica, ou melhor, a confissão de fé, onde ele tem que citar a lei, partes da lei, até hoje é assim. Então Paulo fez o Bar Mitzvah quando ele tinha 13 anos de idade. Tá? Aí ele vai continuando aqui a trabalhar. Aqui, ó, fabricante de tendas, porque todo judeu tinha que aprender uma profissão. Era obrigatório, e até hoje é assim. E o pai de Paulo, né, ensinou a ele uma profissão, a fazer tendas. Alguns historiadores, né, falam também que possivelmente o seu pai tinha um comércio de lã, né, uma empresa de lã, que fazia tendas. Seu pai era um homem muito rico. Tanto que para bancar os estudos de Paulo, o cara tinha que ter dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E bancou Paulo. Afirma o ditado rabínico: o homem que não ensina um ofício ao filho quer que ele se torne o homem que não ensina um ofício ao filho quer que ele se torne ladrão, pois quem não trabalha para ganhar o próprio pão come o de outrem, que eu li lá na introdução, né, no começo. Sabendo disso, o pai de Saulo desejava que o filho tivesse uma profissão. Ele era fabricante de tendas e fora morar em Tarso, atraído pela fama de seus tecelões, que lá tinha fábricas, né? Essa reputação devia-se ao fato de o silício, um tipo especial de tecido, ser um produto da província. Era fabricado com o fio comprido do pelo das cabras que passeam nos montes da Cilícia, a oeste e ao norte da cidade. O silício era considerado o melhor material para tendas, né, que não molhava, não rasgava, pois de tão duro tornava-se quase impermeável. Também era empregado nas velas dos barcos e trajes externos dos pescadores e marinheiros. Havia uma pequena oficina nos fundos da casa de Saulo. Era um barracão comprido e baixo, aberto numa das extremidades, contendo um tear, rodas para tecer o fio, caldeirões para atingir o pelo de cabra e um banco para cortar o couro e costurar as tendas. Fardos de peles de cabra amontoavam-se no canto do jeito que havia saído das mãos do pastor. Várias vezes ao ano, o pai de Saulo viajava para as montanhas distantes a fim de comprar peles. Ele sabia onde encontrar os pastores que vendiam as peles de pelos mais longos e resistentes de toda a Cilícia. Completadas as compras, carregava os jumentos com sua mercadoria e voltava à oficina. O pelo tinha de ser, então, penteado e preparado para ser tecido. Uma parte era tingida de vermelho, outras de amarelo, roxo e verde, para atrair os mercadores. O fio era depois enrolado em fusos e preparado para as lançadeiras e o grande tear manual. Então, o pai ensinou Paulo, né, a tear. Preparado o tecido, vinha a fabricação da tenda. Saulo observava o pai cortar o material em tiras e costurá-lo com um fio bem forte e uma grande agulha de bronze. O segredo era costurar tão bem e tão apertado que nem uma gota de chuva pudesse atravessar ou vento algum rasgar o material. Não era fácil fazer uma boa tenda. Era preciso prepará-la, enrolar a corda, fazer as estacas e colocar ilhoses e ganchos de couro para pendurar caldeirões, panelas e arreios. Tá? A seguir vinham as decorações. Algumas tendas eram coloridas com largas faixas amarelas, vermelhas ou azuis. Mas o tipo comum não tinha faixas, era sempre preto ou cinza. Tá? Então,
Veja as informações que ele traz aqui, uma cachoeira de informações, né? Então é um livro maravilhoso, tá? Ele fala que com o passar do tempo, Paulo aprendeu com seu pai e se tornou um perito na profissão de tendas. Quando ele chega em Corinto, ali na sua segunda viagem missionária, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, colocar a sua profissão em dia, né? Vai começar a fazer tendas para vender, para ganhar um dinheiro. Porque assim como a igreja de Corinto não pagava para ele o salário, porque a igreja era pão dura, o povo não dava para ele o salário, ele foi trabalhar. Ele não deixou de pastorear, não deixou de pregar, não deixou de ensinar, ele continuou o seu ministério, tá? E ele fala disso lá na sua primeira carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, tá? Onde ele bate pesado na igreja de Corinto. Depois aqui ele fala os feriados dos judeus, tá? Maravilhoso. Não vou ler por causa do tempo, uma parte aqui, mas é maravilhoso os feriados judeus que Paulo conhecia, né? Aqui ele vai falar das festas, da Páscoa, tá? A festa dos tabernáculos. Ele vai trabalhar essa questão aqui. Aqui ele termina. No capítulo 3, ele vai trabalhar Gamaliel, na escola de Gamaliel, o rabino, que na época ali, em Jerusalém, tinha duas grandes escolas, de dois grandes rabinos que fundaram essas escolas, tá? Colocando seus nomes. O primeiro rabino era o rabino Shammai, tá? Shammai era muito rigoroso no ensino da lei, era muito radical. Já um outro rabino, que foi seu rival, era Hillel. E Hillel, ele era mais flexível, ele era mais liberal no ensino e na interpretação da lei. E Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, um homem que instruiu, o rabino que instruiu Paulo, era neto de Hillel. Era neto de Hillel. Então aqui ele vai trabalhar essa questão aqui, ó. Tá? Muito bom aqui essa questão da escola de Gamaliel. É uma pena por causa do tempo, não dá para ler, tá? Mas você tá vendo o peso do material, gente. Vocês podem comprar, que vocês não irão se arrepender. Conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Vai falar de Gamaliel. Depois vai falar da despedida, né? Que fala da ida dele para Jerusalém, né? Para estudar, atravessando terras históricas. A cidade de Deus, que ele vai falar. Cadê? Deixa eu pegar. Ele fala sobre Jerusalém. Deixa eu ver aqui, ó. Finalmente, do alto da estrada, avistaram a cidade de Deus, construída sobre um monte mais baixo que o das Oliveiras. Do outro lado, do vale profundo, seus muros, torres e prédios abobadados, apresentaram-lhe magníficos à luz dourada do sol poente. Entusiasmados, os peregrinos entreolharam-se com os olhos úmidos, experimentaram o mesmo ímpeto de alegria e orgulho pela grandeza da sua terra nativa, que é Jerusalém, né? Jerusalém, aqui cita até uma passagem, né, das Escrituras que está em Salmos 48, versos 2 e 12 a 14. Depois vai falar do templo, e assim vai. A escola de Gamaliel, que foi onde Paulo aprendeu, tá? É um respeitadíssimo, um homem ilustre, né? Como eu falei, neto de Hillel. Muito bom. Depois a predição do Messias vindouro, duas opiniões e por aí vai. Ó. Os inícios da igreja, que vai falar da volta de Saulo a Tarso. Aí começa o capítulo 4, os inícios da igreja, né? Que começa a trabalhar os ensinamentos de Jesus, crucificação, a ressurreição e a ascensão, o Pentecostes, a vida dos primeiros cristãos. Então são comentários assim objetivos, maravilhosos, cachoeiras de informações. Os ministérios de Pedro e João,
o crescimento contínuo da igreja perseguida, o ódio do mundo. Aqui vem o capítulo 5, lutando contra Deus. Aqui começa a falar da briga de Paulo, né, perseguindo os cristãos, o perseguidor, Paulo o perseguidor. A perseguição dos nazarenos, né, que era chamado os cristãos, os do caminho ou os nazarenos. Eles não suportavam, começavam a perseguir. Estevão confunde Saulo, que a pregação de Estevão foi tão poderosa e Paulo estava presente ali, que ficou na sua mente, né, inculcada na sua mente. Estevão diante do Sinédrio, o apedrejamento de Estevão, que Paulo ordenou, mandou matar, a difusão do cristianismo. Aí vem o capítulo 6, né, o ponto crítico, que ele vai trabalhar a conversão de Paulo, tá? E assim sucessivamente. Então é uma obra, queridos, maravilhosa. Se vocês querem uma obra assim detalhada da vida de Paulo, barata, eu paguei R$35 nessa obra. Muito barata, é uma obra assim poderosa, que vai trazer cachoeiras de informações sobre Paulo, a sua vida, sobre a sua cidade natal, tá? Sobre a sua formação, enfim, detalhes importantíssimos sobre a vida desse grande homem, desse grande apóstolo Paulo, um homem que colocou as bases, né, as raízes teológicas, os fundamentos, né, as colunas da teologia e as verdades principais que nós usamos até hoje para pregar na formação da igreja, a igreja como uma instituição e assim sucessivamente. Se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Desculpa aí pelo tempo, tá certo? Até as próximas dicas e exposições.